Uma entrevista exclusiva aponta erros na investigação de um crime que repercutiu em todo o país. O assassinato de 2 adolescentes em uma praia paradisíaca de Pernambuco. Uma testemunha-chave teria recebido presentes de policiais logo depois de prestar um depoimento que incriminava 2 suspeitos. Duas adolescentes sozinhas na praia. Ninguém estava com celular nessa época, elas não estavam, não tinham como se comunicar, nem os amigos tinham como avisar elas, dizer, a gente vai embora. Um crime sem solução. Os corpos das 2 estudantes foram encontrados com o biquíni que elas usavam na praia. Mais do que tudo, aquilo foi um crime de oportunidade. Mais de 20 anos depois, revelações de uma investigação com muitas contradições. Como é que os policiais chegaram lá naquele dia? Como é que foi? 2 policiais que a gente não sabia que eram policiais, vestindo a paisano como se fosse boizinho ou namorado delas. E chegaram perguntando se a gente tinha visto as meninas. O homem que não quer mostrar o rosto revela o que seria uma tentativa de interferência em um dos casos mais misteriosos da história de Pernambuco. Policiais teriam presenteado uma testemunha-chave logo após o depoimento que incriminou 2 suspeitos de cometer o crime. O assassinato de Maria Eduarda Dourado e Tarsila Guzmão, em 3 de maio de 2003, na praia de Serrambi. E devido ver a situação dela com o marido dela, aí quando o filho dela nasceu, aí fizeram essa surpresa para ela de um enxoval, tudinho. Pelo registro do boletim de ocorrência, a última foto das 2, aquela imagem que marcou essa tragédia, foi tirada exatamente aqui. A foto foi feita por um amigo das 2. É a imagem que marcou esse crime. As jovens tinham ido à casa de um amigo de Duda para aproveitar o feriado prolongado. Em princípio, chegou como um desaparecimento, com possível sequestro. Passadas 24, 48 horas, não batia com as características de sequestro e, de fato, não houve nenhum pedido de resgate. Após 10 dias de buscas, os corpos das meninas foram encontrados por um amigo do pai de Tarsila, já em avançado estado de decomposição. Eram 2 múmias. Eram 2 múmias. A pele seca, os ossos ressecados, a pele colada junto com os ossos. O corpo, quando é encontrado, quanto maior, mais avançado o estado de decomposição, mais difícil fica de você investigar a causa daquela morte. O crime envolvia meninas de classe média alta de Pernambuco e as investigações avançaram rapidamente. Vários nomes foram citados na época, trouxeram várias teses de que alguns amigos poderiam ter sido usados, próprios amigos poderiam ter causado esse tipo de crime. A polícia chegou a 2 pessoas que viram Duda e Tarsila pedindo carona no dia em que elas sumiram. Segundo as testemunhas Abdinaldo Barbosa e Regivânia da Silva, as meninas teriam subido em uma van de transporte alternativo antes de desaparecerem. As meninas pegaram a Kombi exatamente aqui. É um ponto de parada conhecido na cidade para o transporte alternativo. Primeiro para uma Kombi que não vai para o destino, digamos, que ela pretendiam, que é Serrambi. E em seguida chega essa segunda Kombi, em que a testemunha Regivânia visualiza o ingresso dessas 2 jovens, que é a última vez que foram vistas com vida. Depois dos depoimentos das testemunhas, a polícia prendeu 2 suspeitos. Marcelo e o irmão dele, Valfrido Lira da Silva, 35 anos, foram reconhecidos por testemunhas como os combeiros que seguiram com as adolescentes para Serrambi. A polícia chegou lá, derrubando a porta, dizendo que a casa tinha caído.
casa caiu por quê? Você está sendo acusado de ter matado Maria Eduarda e Tarsila. Eu falei, vocês estão no caminho errado. Ele disse, você combinou com seu irmão? Eu disse, por quê? Seu irmão está aí preso já, Valfrido. O Valfrido estava dentro de um carro e eu não sabia. Foi muita polícia. Neste momento aparecem as primeiras inconsistências da investigação. Após a prisão, Regivânia da Silva foi chamada para um segundo depoimento. E só então ela falou sobre as características específicas dos veículos e dos supostos motoristas. Quando ela foi ouvida pela primeira vez pelo delegado, ela descreve uma Kombi de teto alto, tipo nova, tipo furgão, com as portas laterais corrediça, que foi exatamente o que viu a testemunha por nome de Abidenal. Aí, no segundo depoimento dela, já, e tantos outros, mas aí nesse diz o seguinte, que alega a declarante que a Kombi já referenciada tinha um barulho diferente, como se estivesse com o cano de escape furado. Ainda com relação à citada Kombi, alega a declarante que os dois para-choques, dianteiro e traseiro, eram pintados de cor verde. Por que a investigação, então, escolheu o depoimento da Regivânia e descartou o do Abidinaldo? Exatamente. Por exclusão. Excluíram. Não levaram em consideração, em momento nenhum, o depoimento de Abidenaldo e de outras testemunhas. A principal testemunha, Regivânia, ela passou por uma reconstrução de crime durante 3 vezes. Ela confirma que a Kombi é dos irmãos Lira e ela confirma que Tarsila Guzmão e Maria Eduarda entraram na Kombi. Andamos por toda a região de Serrambi na tentativa de falar com as duas principais testemunhas do caso. Quem fala? Oi? Com Abidinaldo, só conseguimos contato por telefone. E eu vi que você prestou um depoimento. Eu queria tirar uma dúvida com você. Já encerrado. Aqui. A busca por Regivânia foi ainda mais difícil. Até que encontramos um amigo que era muito próximo a ela na época do crime e que, por medo, pediu para não ser identificado. Ela chegou a duvidar, o senhor sabe, se foram os combeiros ou não? Não. Ela bate sempre na tecla, como tudo que ela viu foi sempre certo. Como é que os policiais chegaram lá naquele dia? Como é que foi? Ela não sabia que ali era os policiais que estavam lá, né? Sabia, pensava que era namorado ou colega das meninas, tudinho. Ela ficou sem ação, né? Ela estava grávida também na época. Em maio de 2003, Regivânia estava grávida de 7 meses. Mesmo assim, logo depois que os corpos foram encontrados, ela foi levada pela polícia até o canavial. Mas por que a polícia levou a Regivânia para o local de desova se ela não faz parte dessa cena? Eu acho que era para mostrar que o trabalho que eles estavam fazendo estava sendo certo. Mas a informação que mais chamou a nossa atenção está relacionada a um presente. O que eles deram? Deram o berço, fraldas, bacia, banheira, que ela não teve isso. Aí quando o filho dela nasceu, aí fizeram essa surpresa para ela. Os policiais do GOI deram de presente para ela um enxoval, como retribuição pelo depoimento. Ela não achou estranho? Não foi como retribuição. Eu acho que foi como uma amizade devido que eles viram como era a família, entendeu? E quiseram fazer essa humilde presente para ela por ter falado as coisas, não ter ganhado nada, os portando à vontade, entendeu? Por telefone, o delegado responsável pelas investigações do GOI comentou a denúncia. Se uma testemunha foi paga para dar um depoimento falso, alterando a realidade, isso é uma coisa. Se uma testemunha que é atendida na polícia, depois foi visto que ela é humilde, que passava necessidade, e os policiais fizeram uma vaquinha e ajudaram em alguma coisa, isso não é crime. Como é que a gente pode confiar no depoimento de alguém que foi presenteada
pela investigação, doutor. Há um conflito grave aí. Não, veja só, eu não sei se ela foi presenteada ou não. Eu sei que eu não dei nada para ela. O policial que mais tinha contato com ela, ele faleceu há alguns anos. Eu não tenho nem como perguntar para ele. Eu não tenho como comentar algo e dar um juízo de valor sobre um comportamento que eu não sei se ocorreu. Se aquela ação em que pese ela seja legal, ela seja moral, mas você deixa em dúvida a lisura da própria administração pública, ela não é bem-vinda. Pode até ensejar ali, num caso concreto, de uma improbidade administrativa, dependendo como foi a questão, a gente pode ter um tipo de corrupção ali ativa, né? Em setembro de 2010, 7 anos após o crime, Marcelo e Valfrido foram à júri popular e acabaram absolvidos por 4-3. Qual o interesse da polícia em fabricar 2 suspeitos que não cometeram um crime? Para acobertar pessoas influentes, pessoas poderosas. Você acha que essas pessoas mataram as meninas? Eu acredito que sim. Mais detalhes inéditos sobre o caso Serrambi você acompanha no Doc Investigação, o novo jornalístico da Record, que já está disponível no Play Plus. Os 6 primeiros episódios do Doc Investigação estão disponíveis agora no Play Plus. E dia 19 de fevereiro, às 10h40,